As civilizações pré-colombianas. As civilizações Inca, Azteca e Maia foram as mais desenvolvidas das Américas. São chamadas de pré-colombianas, pois se desenvolveram antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, em 1492. Eles habitavam em territórios diferentes e, portanto, nunca conviveram. Sua herança é visível até os dias de hoje, nos países da América Central e do Sul. Vamos ver agora algumas características dessas sociedades. A civilização Inca. A civilização Inca ocupava o território que hoje corresponde ao Peru, Colômbia, Equador, oeste da Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina. Sua capital era Cusco. Calcula-se que o Império Inca tenha reunido 8 milhões de pessoas e durado aproximadamente de 1450 a 1519. A sociedade Inca era fortemente hierarquizada e dividida entre o Sapa Inca e seus parentes, a nobreza, os militares, os camponeses e os escravizados. O Inca, palavra que significa chefe, era considerado filho do deus Sol e por isso venerado como uma divindade. A população se organizava em torno do Ailu, comunidade na língua quechua, onde os homens tinham obrigação de trabalhar em terras e obras públicas. Quanto às mulheres, as mais bonitas eram enviadas para servir ao Inca, seja como amante ou tecendo suas roupas. Acredita-se que os índios se instalaram em Cusco no século XI, numa região cheia de aldeias rivais. Por volta do século XI ainda, eles se instalaram perto do lago Titicaca e assim iniciou seu grandioso império. À medida que o império crescia, a capital recebia alguns templos, armazém e as fortalezas, cujas ruínas são visíveis até hoje. Para unificar este império foram construídas estradas que partiam de Cusco. Quando os espanhóis chegaram às Américas, os incas estavam mergulhados em lutas internas. A economia inca. A base da economia era a agricultura, e a distribuição de terras era feita de acordo com o tamanho da família. Por isso, quanto mais filhos, mais terras a família recebia. O comércio era realizado nas principais cidades através de feiras periódicas. A cultura e a religião inca. Os incas eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses e acreditavam que o universo estava organizado em 3 mundos. Mundo de cima, Rana Pancha, Kaya Pancha, mundo do meio, e Uku Pancha, mundo subterrâneo. Eu acho que é assim mesmo que se fala. A comunicação entre esses mundos era feita através de elementos da natureza, como a chuva e os animais, e como o condor. Esse é um pequeno resumo sobre os incas. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre os astecas. A civilização asteca se estendeu pelo território que vai atualmente do centro do México até Guatemala. Desenvolveu-se no período entre 1325 e 1519, e sua população contava com 15 milhões de pessoas. A sociedade asteca também era hierarquizada. O imperador não era considerado filho ou encarnação dos deuses, como nas culturas Inca e Maia. No entanto, seu poder consistia na crença de que ele era um intermediário entre os deuses e os homens. O imperador governava seu vasto domínio auxiliado por nobres e sacerdotes. O exército era fundamental para vigiar ou punir as tribos que se rebelavam contra o seu poder. A sociedade asteca estava dividida em unidades familiares, ligadas por laços de sangue e ancestrais comuns. A sociedade asteca também ficou conhecida como mexica. Tem origem em várias culturas como os toltecas, entre outras. E você sabia que as civilizações astecas tinham ordenado que fosse estabelecido as suas sociedades em torno de uma águia devorando uma serpente. Depois de viajarem 200 anos, os astecas encontraram esse sinal no meio do lago Texcoco. Ali, em 1325, começaram a construir uma das cidades mais espetaculares do mundo, Tenochtitlan. A partir da edificação de diques que continham as inundações, dali também partiram para subjugar as tribos vizinhas e garantir o comércio e o abastecimento de produtos em troca de proteção e alimentos em tempos difíceis. A civilização asteca
porém iria sofrer uma grande mudança a partir da chegada dos espanhóis, no século XVI. Os espanhóis já estavam instalados na ilha de Cuba e desembarcaram num porto que batizaram de Vera Cruz. Ali os indígenas indicavam que havia uma grande cidade ao norte, cheia de riquezas, onde os espanhóis encontrariam ouro. A conquista dos astecas pelos espanhóis durou 2 anos e foi possível porque eles se aliaram à tribo inimiga dos astecas. A economia dos astecas era baseada no milho, na abóbora, feijão, tomate e cacau. E para aumentar a área de cultivo na capital, criaram as chinampas, pequenas ilhas artificiais onde podiam semear os alimentos de que precisavam. Também domesticavam alguns animais, como o peru. A cultura e a religião asteca. Os astecas eram politeístas e adoravam seus deuses em templos em forma de pirâmide. Para aumentar as divindades contentes, praticavam sacrifícios humanos, pois acreditavam que esta era a maneira de fazer com que o sol sempre voltasse a nascer. Fazendo isso, eles tornavam as divindades muito felizes. Trabalhavam a cerâmica com estruturas geométricas e usavam as plumas de aves para fazer coroas que seriam usadas pelo imperador nas cerimônias religiosas. Esse é um pequeno relato sobre os astecas. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre os maias. A civilização maia floresceu no México, nas regiões da Península de Yucatán, e também em Honduras, Guatemala e Belize. Constituiu-se numa sociedade de cidades-estados, ou seja, cidades independentes. E as 3 principais, Tikal e Copan e Culacumu, calcula-se que a população maia pode ter chegado a 1,5 milhão de pessoas. De todas as civilizações pré-colombianas, foi a que existiu por mais tempo como um estado estruturado, do século IV ao século IX, depois de Cristo. A sociedade maia era hierarquizada e no topo da pirâmide social estavam seus governantes. Sua função, além de política, era religiosa, pois as festas e sacrifícios aos deuses deveriam ocorrer sempre na sua presença. Haviam sacerdotes e funcionários responsáveis pela cobrança de tributos. Também haviam os componentes responsáveis pela agricultura e os artesãos, que deviam transformar a matéria-prima em objetos úteis. A civilização maia se desenvolveu durante 15 séculos. Assim, quando os espanhóis chegaram à região, os maias haviam desaparecido, enquanto sociedade organizada, deixando apenas uma enorme pirâmide como testemunho de seu esplendor. No entanto, sua cultura, seu idioma sobreviveram até os nossos dias. Ao contrário dos incas e astecas, os maias não organizaram um império centralizado e a população em cidades independentes entre si compartilhavam costumes semelhantes, desde a arquitetura, o idioma e a organização social. Na economia, eles cultivavam principalmente o milho, que era a base da alimentação, a mandioca, o algodão e o girassol. Criavam-se aves como peru e patos. Os maias eram politeístas e realizavam festas e sacrifícios para suas divindades. Construíam templos em forma de enormes pirâmides que até hoje podem ser visitadas nos países da América Central. Igualmente, por conta da agricultura, desenvolveram um sofisticado calendário circular que permitia marcar o tempo e não perder o momento adequado do plantio e da colheita. Esse é um pequeno resumo sobre os maias. Se você gostou do vídeo, claro, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal.